Nós sabemos que Exu e Pombagira são espíritos muito evoluídos e que fazem o bem. E a propósito disso, fazer o bem é algo muito importante, porque a gente evolui no nosso ponto fraco, trabalhando ele para ficar mais forte. E aqui eu quero levantar uma questão, sem muita polêmica, porque a minha não é essa não, mas uma reflexão pura e simplesmente. Imagina o seguinte: se evoluir é a gente melhorar os nossos pontos que precisam de algum ajuste e tal, a gente precisa fazer o bem a todo custo. E se nós não precisamos fazer o bem, nós que estamos em evolução, quem dirá Exu que já está bem mais evoluído do que a gente? E eu quero conversar contigo o seguinte: será que a gente tem que fazer o bem o tempo todo? Exu é só o bem? Para isso a gente tem que entender que Exu de lei de Umbanda, vai fazer o bem o tempo todo, somente o bem, porque ele vai pertencer às leis da Umbanda, que tem a ver com caridade, com amor, com tudo isso. Ok, eu não sou umbandista, Exu também não é, e salve a Umbanda e a sua importância para o Brasil, para todas as religiões afro-brasileiras, tá? Mas não é o culto que eu pratico. O que eu quero apontar nesse quesito é o seguinte: olha, será que a gente não deve problematizar um pouco essa questão de fazer o bem como a única maneira de viver na vida? Se é para melhorar onde eu estou fraco, eu tenho que fazer o bem para as pessoas certas. Sim, aí faz todo sentido. Porque se você faz o bem àquele que te agride, pela experiência que nós temos de conversar com o Exu, de ver a modificação que Exu faz na vida das pessoas, Exu não vai concordar com isso. Até porque, dentro do próprio conceito, digamos assim, de lei que se fala na Umbanda, Exu ele não vai agir para fazer o mal para ninguém, mas ele vai te defender. E aí vamos pensar por outro lado: se ele está te defendendo porque você o reverencia, se ele está te defendendo porque você é uma pessoa que faz o bem para o próximo, se ele está ajudando você a vencer contra as pessoas que estão demandando contra você, obviamente para aquela pessoa Exu estará fazendo o mal. Para você faz o bem. Então o que Exu está fazendo de fato? Vai depender do ângulo que se olha, do ponto de vista. E nesse ponto eu acho interessante a gente perceber que tem sempre muita pegadinha quando a gente pensa em Exu, e faz todo sentido, porque não dá para capturar Exu. Não dá para a gente definir que Exu só faz o mal, que Exu só faz o bem, que Exu faz o bem e mal quando quer. Na minha visão, não. Eu sou Wallace, eu sou Homem de Preto, líder da Casa da Padilha. Se inscreve aqui no canal para vídeos sobre macumba. E eu quero apontar essa questão porque a gente cisma em capturar as coisas, o que é normal da própria linguagem. Então, para você conseguir compreender alguma coisa, você precisa pegar aquele objeto e capturar, tomar posse dele, né? Então você vai dizer que uma determinada pessoa gosta de você porque você é um cara legal, porque você é uma mina maneira, enfim, isso tudo pode acontecer. Mas não é essa a explicação. Por que com o Exu tem que ter explicação simples se ele é uma entidade complexa? É só esse questionamento que eu quero trazer aqui. Não para polemizar não, mas para a gente pensar um pouco melhor se a gente não está levando muito a questão do pensamento cristão para espíritos que não têm obrigação nenhuma com o cristianismo. Até porque, pelo próprio cristianismo, ter Exu já não faz o menor sentido, porque eles acreditam, os cristãos, e eu fui cristão durante muito tempo, né? E diz o seguinte, que o homem morre uma vez e vindo depois disso o juízo. Então, que é bruxaria falar com os mortos. E até mesmo, tá? Até mesmo, que bom que é. Que bom que é bruxaria falar com o morto. E Exu tá tudo morto, né? Então não faz o menor sentido a gente querer, na minha visão, trazer pensamentos apenas cristãos para um espírito que o próprio cristianismo vai recusar, porque não tem
um sentido teológico que faça uma ligação entre essas possibilidades de existência. Então, se você está falando com o morto, você não pode ser cristão. Não pode. Então, transformar um Exu cristão, que é recusado pelo cristianismo porque é morto, não faz o menor sentido aqui na minha visão. E caridade, nesse ponto, é muito mais cristão do que algo relacionado a Exu. Então, sejamos caridosos sim, porque a caridade é muito importante mesmo. Sem a caridade, como é que a gente vai viver numa vida, né? Então, eu me lembro de um conto de Machado de Assis, que é A Igreja do Diabo. Um conto, e Machado de Assis é provocador o tempo todo, e esse é o ponto forte dele. Machado, ele falava que Deus estava passeando pela Terra, fazendo ali uma ligação do texto da Bíblia, e nesse conto machadiano, e Machado, ele simplesmente disse que o diabo decidiu fazer uma igreja em que todo mundo viveria somente por prazer e com compromisso em fazer o que quisesse, sem nenhuma restrição. O problema foi que o diabo, vendo isso, olhou que na Terra as pessoas ainda assim, durante muito tempo de luxúria, de todo tipo de prazer que as pessoas viviam, começaram a fazer o bem de novo. O bem sempre é interessante, né? E começaram a fazer o bem de novo. Começaram a fazer o bem e tal coisa, o diabo ficou desesperado, falou, pô, mas não é possível. E aí Deus falou o seguinte, olha, meu filho, as pessoas são assim, o ser humano é assim. Então, essa questão de bem, essa questão de mal, obrigação de fazer o bem, obrigação de fazer o mal, essa tentativa de captura, reduz demais quem não dá para ser reduzido, que é Exu. Exu é uma força muito importante para todo mundo que quer caminhos abertos, para todo mundo que quer uma evolução na vida, para todo mundo que quer entender as coisas como elas são. Isso é o que nós na Casa da Padilha acreditamos com o Exu. Então, se eu estou definindo o que é Exu, ele é muito mais do que isso que eu estou apontando aqui nesse pequeno vídeo que estamos conversando. Deixa aqui nos comentários o nome do teu Exu, o nome da tua pombagira. E se você não os conhece, entre em contato com a minha equipe pelo número que aparece aqui na sua tela e agende um jogo de búzios conosco. O jogo não é caro nem barato, é no valor justo, e na troca da energia do dinheiro é que tudo acontece na nossa vida. Me segue nas redes sociais para vídeos sobre macumba e deixe nos comentários: eu amo Exu. Exu é tudo para aquele que acredita nele.